Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para você levar a sua carreira para o próximo nível com o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E hoje eu vou trazer aqui uma dúvida que eu recebi recentemente na última maratona que nós fizemos, uma dúvida muito comum aí sobre conciliar o trabalho de desenvolvedor e DBA. A gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre esse tema para que você consiga entender aí quais são as responsabilidades, o que cada um faz, o que cada um precisa conhecer. Acho que tem muitos insights importantes para a gente poder trazer nesse vídeo de hoje, beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, já estamos com mais de 7.000 pessoas aqui no nosso canal do YouTube, mais de 7.200 pessoas. Cada mês que passa, os números aqui crescem bastante. Eu realmente queria agradecer a participação de todo mundo, tem sido muito bom poder ajudar tantos profissionais aí a poder levarem a sua carreira para o próximo nível. Lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Então assine também a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro é entender que ambos, o DBA e o desenvolvedor, eles precisam estudar banco de dados. Tá? Então existe uma interseção muito grande aí do que esses dois profissionais, o que essas duas carreiras dentro da área de tecnologia, né, precisam entender. Né? Lembrando que o desenvolvedor é um cara que normalmente ele acessa o banco de dados de uma forma muito mais como um usuário, né? De uma forma do que a aplicação precisa acessar aquele banco de dados. Então, ele tem normalmente acessos muito menores ao banco de dados. E o DBA é o Database Administrator, né? O administrador de banco de dados, onde ele vai ter uma visão muito mais administrativa, vai ter muito mais privilégios para poder gerenciar o banco em si. E ele tem muito, a nível de banco de dados, ele tem muito mais responsabilidades. E o desenvolvedor, normalmente, ele tem mais responsabilidades por conta da aplicação, e que a aplicação também precisa acessar o banco para poder trazer as informações. Então, a gente precisa entender que é um trabalho em equipe. É preciso trabalhar em equipe. A gente vê que durante esses anos, né, muitas empresas tratam a área de desenvolvedor e a área de DBA como áreas distintas, né? E muitas vezes a gente vê uma rixa muito grande entre essas duas áreas, né? Que tudo é problema do banco e o DBA fica chateado. E quando o DBA ele é acionado, muitas vezes ele vai lá e não sabe conversar também direito com o desenvolvedor e fala de uma forma que não deveria, muitas vezes não trabalha de uma forma colaborativa e trabalha de uma forma simplesmente querendo arrumar um culpado, né? Então a gente sabe que quando a coisa está acontecendo algum tipo de problema, algum tipo de crise na área de tecnologia, essas duas áreas, elas têm um papel muito importante, um mais do lado da aplicação, o outro mais do lado do banco, e que muitas vezes a gente precisa ter um trabalho em conjunto muito grande para que você não tenha atritos, né? Para que você consiga trabalhar de forma colaborativa. Qual que é o problema do cliente? Quais são as linhas? Né? Eu acredito também que a questão de estar aberto a entender o problema, né? E não simplesmente de querer apontar, simplesmente falar que não é da minha área, que não é um problema meu, isso muitas vezes não é uma postura que as empresas necessitam, né? Muitas vezes as empresas necessitam realmente de uma postura muito mais colaborativa, de sentar um do lado do outro, de entender o que é, de trazer evidências. É claro que muitas vezes o DBA vai estar ajudando o desenvolvedor, às vezes o desenvolvedor vai estar ajudando o DBA, porque muitas vezes o problema em si ele pode ser resolvido em algumas camadas mais específicas, né? Mas eu acredito que o trabalho em conjunto e a colaboração são fundamentais, tá? Então, quero trazer para vocês esse primeiro ponto, né? Trabalhar em equipe. Esse aqui é um ponto fundamental. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o que cada um faz, né? O desenvolvedor em si, normalmente ele vai ter que ter alguns conhecimentos de banco relacionados à arquitetura do Oracle Database, tá? Não dá para um desenvolvedor desenvolver uma query sem entender como que funciona o Oracle Database, como que funcionam as áreas de memória, como que aquele banco vai ser dimensionado. Então, precisa ter um nível de conhecimento, tá? A nível de SQL, que é o que o desenvolvedor mais utiliza, né? Inclusive dentro das aplicações. Também a parte administrativa, né? De entender ali o que é uma shared pool, o que é uma SGA, o que é uma PGA, o que é uma table space, o que é um data file, como que funciona isso. Se o desenvolvedor souber
esses conceitos, né, até para poder desenvolver seus scripts, utilizar o seu banco de dados no seu ambiente de desenvolvimento, as coisas se tornam muito mais tranquilas, né, porque esses são conceitos chaves e fundamentais que vão ser levados para a produção. E se isso não for pensado no momento do desenvolvimento, isso pode gerar e levar problemas para o banco de produção, tá? Então, entender o que cada um faz é muito importante. E outro ponto relevante que a gente precisa também entender é que o banco de dados ele pode existir em diversas arquiteturas, né? Arquitetura multi-tenant, arquitetura de Oracle RAC. E se a sua aplicação, por exemplo, não estiver preparada e adaptada para trabalhar com o Oracle RAC, que é um dos pré-requisitos também do Exadata, isso também pode gerar problemas, tá? Então, o desenvolvedor em si, ele vai ter que ter alguns conhecimentos ali a nível de SQL, a nível de administração, a nível de new features, cara, de entender o que tem de novo, a nível de multi-tenant, de entender se o seu banco de dados realmente ele está preparado para trabalhar com outros bancos de dados ali dentro daquele container database, né? Quais são os pontos, quais são os character sets diferentes. Então, de já começar a se adequar a esses elementos de cloud, né? Oracle RAC também é algo fundamental. Exadata, que o comportamento de muitas queries também mudam. Muitas features ali do Exadata que muitas vezes algumas consultas que precisavam utilizar índices não vão precisar utilizar mais. Então, a gente começa a ver o quanto que o desenvolvedor ele precisa conhecer banco de dados. E se ele não conhecer banco de dados, isso pode gerar muitos problemas. Isso pode, de fato, ter muitos problemas aí para suas aplicações, para os seus sistemas, e isso pode impactar bastante. Já o trabalho do DBA, ele é um trabalho realmente mais administrativo, né? De ter um foco, um olho ali, bem focado ali na parte do banco de dados, enquanto o desenvolvedor vai estar olhando para a aplicação. E muitas vezes ele vai conseguir extrair alguns insights ali, melhorias, vai conseguir extrair elementos importantes para poder contribuir com o time de desenvolvimento, tá? Então, primeira coisa, né, entender o que cada um faz. Então, esse é um elemento também fundamental que eu queria trazer aqui para vocês. Os treinamentos que normalmente existem, hoje dentro do DBLCM nós temos mais de 10 treinamentos Oracle, como administração, SQL, multi-tenant, backup recovery, deploy patch upgrades. Existem vários treinamentos que nós temos hoje na nossa esteira de produtos aqui dentro da DBLCM. E, por exemplo, até mesmo os treinamentos que o pessoal olha de uma forma um pouco mais administrativa, né? Um treinamento de backup recovery. Existem features ali, por exemplo, a nível de flashback, a nível de flashback query, que pode ser utilizado pelos desenvolvedores, tá? Que normalmente são muito mais aplicáveis para os desenvolvedores do que para o DBA em si. Claro, grande parte do treinamento de backup recovery vai ter RMAN, vai ter muitas coisas lá, que é uma parte conceitual importante, muitas vezes que o desenvolvedor nem vai ter acesso, tá? Mas existem vários elementos ali que podem ser utilizados ali na camada ali de um SQL, na camada de um flashback, na camada de undo, por exemplo. Então, se o desenvolvedor realmente não conhecer o banco de dados, ele não vai saber nem como, nem que dá para utilizar e que dá para fazer aquele tipo de recuperação, por exemplo, de uma linha através de uma query específica, tá? Então, existem vários pontos dentro dos treinamentos Oracle, né, que os desenvolvedores precisam conhecer. Desde treinamentos mais simples, como administração SQL, até treinamentos mais avançados, como Autonomous Database, como Exadata, como até mesmo banco de dados na cloud, né, que a gente sabe que o banco de dados ele pode ser utilizado tanto no on-premise, tanto em cloud, tá? Então, entender o que cada um faz é muito importante, entender o que cada um tem que estudar, né? Não é simplesmente falar assim, não, isso aqui eu não preciso estudar, isso aqui é só para quem é DBA. Não, não é assim. Acho que é importante também entender o que cada um faz. É preciso saber trabalhar em equipe, né? Como eu falei. E agora eu queria, depois de dar toda essa introdução, né, eu queria trazer para vocês essa reflexão, né? Que o foco ele é muito importante, né? Então, você conciliar o trabalho do desenvolvedor com o DBA pode ser algo bem desafiador. Normalmente, as empresas têm esses papéis separados, em equipes separadas, né? Porque o privilégio que o desenvolvedor tem não é o mesmo privilégio que o DBA tem, tá? Então, muitas vezes você conciliar um trabalho de desenvolvedor e DBA pode ser um conflito muito grande entre áreas da sua empresa, onde o foco ele é muito diferente. Um está olhando para a aplicação que utiliza o banco de dados, outro está olhando para o banco de dados que, de fato, é utilizado pelas aplicações, tá? Então, a pergunta que eu recebi aqui foi exatamente essa. É possível conciliar o trabalho de desenvolvedor Java
mas também atuar como DBA Júnior ao mesmo tempo. Eu gosto muito das duas áreas e pretendo crescer nas duas. Tá? Eu vejo que muitos desenvolvedores fazem uma transição, por exemplo, para uma área de banco de dados em si, uma área DBA, tá? E eu vejo que é uma característica muito comum, tá? Mas eu vejo que existe um conflito dentro de uma empresa para você atuar nessas duas áreas ao mesmo tempo. Às vezes, em empresas menores, né, a gente tem uma flexibilidade de conseguir atuar com diversas áreas diferentes, né? Por não ter tantos processos, por não ter tantas equipes, tanto time, às vezes é um cara que faz um monte de coisa dentro da empresa. Mas, de forma geral, eu recomendo que você pense em que, em algum momento da sua carreira, você vai ter que escolher, tá? Então, eu acredito, se você gosta das duas áreas, eu acredito que você deve estudar banco de dados, tá? E a partir do momento que você vai estudando banco de dados, você vai conseguir se qualificar, você vai conseguir tirar sua certificação, uma certificação importantíssima para quem está estudando banco de dados, tanto desenvolvedor, tanto DBA, tá? E a partir dessas questões de certificação, você pode ter oportunidades no mercado. E aí, nessas oportunidades, você vai ter oportunidade de escolher, ó, agora eu quero trabalhar numa empresa para essa vaga específica para DBA, agora eu quero trabalhar realmente, continuar trabalhando como desenvolvedor Java, mas utilizando o banco de dados de uma forma muito mais eficiente, podendo sugerir melhorias, podendo trabalhar no meu ambiente de desenvolvimento de uma forma muito mais profunda, sabendo de fato o que eu estou fazendo, tá? Então, acredito que existe um conflito, são cargos e carreiras diferentes, tem focos diferentes, mas em algum momento você vai ter que escolher. Mas o grande ponto é, você pode estudar e se qualificar, e existe uma interseção muito grande do nível de conhecimento, do conhecimento que essas duas carreiras elas têm. Tá? Se você for um desenvolvedor Java que conhecer muito bem de banco de dados, cara, você vai conseguir ser um desenvolvedor muito top. Se você for um DBA que também já está tirando certificações, que está estudando banco de dados, cara, você vai conseguir sair de um júnior para pleno, de um pleno para sênior, e depois se tornar especialista em diversas áreas de banco de dados aí, para poder impulsionar sua carreira sendo um cara especialista, tá? Então, independente do que você vai escolher, eu recomendo que você estude banco de dados, que você consiga se aprofundar, que você consiga realmente cada vez mais dominar o Oracle Database. Eu acredito que é isso que faz um profissional ser disputado hoje no mercado de tecnologia. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, respondendo essa dúvida aí que eu recebi recentemente sobre é possível conciliar o trabalho de desenvolvedor e DBA. Eu acredito que existe um conflito muito grande na área de atuação em si, mas existe também o nível de conhecimento a nível do Oracle Database, que ele é reaproveitado nas duas carreiras e que, de qualquer forma, estudar banco de dados, estudar o Oracle Database é a melhor saída para você conseguir crescer profissionalmente, beleza? Então é isso, vamos fechando aqui mais um vídeo aqui no canal do DBACM. Se você está gostando, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas está saindo vídeos novos aqui no canal da DBACM. O nosso objetivo é cada vez mais poder contribuir com a sua carreira profissional. Lembrando que se você não estiver no nosso canal do Telegram ainda, se inscreva aqui no nosso canal, entre no nosso canal do Telegram, porque lá no canal do Telegram a gente consegue trazer conteúdos exclusivos para vocês todas as semanas. A Kelly Moraes botou aí, ó, ótima explicação, Guilherme, show de bola, eu que agradeço a sua participação, muito bom poder ter o feedback de vocês, o nosso objetivo é realmente poder tá ajudando e compartilhando aqui um pouquinho da nossa experiência para que você consiga cada vez mais acelerar a sua carreira profissional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.